Olá pessoal, aqui é o pastor Gary Haynes com o programa Movimento dos Discípulos. Esse ministério existe com esse nome, Movimento dos Discípulos, com uma visão, que é o quê? Que o Espírito de Deus está agindo na terra hoje em dia em chamar seus verdadeiros discípulos para firmar em cima de valores da palavra, quer dizer, firmar na palavra, e está chamando a igreja de volta a ser uma igreja poderosa, a qual ele vai vir para buscar. Deus tem falado muito comigo nesse sentido. Eu estou vendo pessoas, país afora e mundo afora, indagando e perguntando como é que a gente poderia ter uma nova reforma na igreja, né? Voltar a ser aquela igreja baseada na palavra como deveríamos ser. E nesse movimento dos discípulos, nós temos identificado 10 segredos que a igreja do Novo Testamento, quer dizer, aquela igreja que a gente lê a respeito na Bíblia, no livro de Atos e a seguir nas epístolas, você vai vendo histórias de coisas que Deus fazia, tremendas e poderosas. Aquela igreja tinha ênfases e valores baseado em princípios que o próprio Senhor Jesus tinha ensinado. Porque Jesus ensina uma liderança, ele sobe, o Espírito Santo vem, e aí aquela liderança vai e começa a implantar a igreja em cima do que o próprio Senhor Jesus tinha ensinado e em cima do que o Espírito Santo foi revelando. Através desse processo que recebemos o Novo Testamento, Deus foi inspirando algumas daquelas pessoas, né, a escreverem o Novo Testamento. As Escrituras viraram parte do que a gente chama canon, quer dizer, aquilo que é respeitado e tido como uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como a palavra do Senhor para nós, né? Mas eu consegui identificar, né, 10 segredos que eles tinham. Você pode dizer, não, mas faltou isso, faltou aquilo. A lista não é para dizer que é só 10, ou que não poderia reduzir 2 em 1, isso é 9, ou que não são 15. Não vamos para a picuinha não, porque eu vejo às vezes quando a gente vai ensinar alguma coisa, as pessoas começam na picuinha, mas não é isso, né? Não vai por esse lado, né? Aceita o que eu estou falando como algo para te abençoar. Eu não sou inspirado pelo Senhor Deus para que eu falo seja Escritura. Então, estou só compartilhando o que eu tenho enxergado, né, e eu consegui ver do Novo Testamento. Então, 10 segredos. O primeiro é o seguinte, que a igreja do Novo Testamento focava na autoridade da palavra. Então, a autoridade da palavra é número 1. A autoridade da palavra, claro, eu concordo, todos nós já vivemos isso no cristianismo. Engano seu, tá? Até frustra, porque o pessoal fala que está baseando as coisas na palavra, mas estão manipulando a palavra, tirando a palavra de contexto, distorcendo a palavra, todas coisas que a própria palavra diz que as pessoas iam fazer. Então, não tem mistério nisso. Há de esperar, mas não significa que é algo para aceitar. A gente espera que pessoas movidas pelo inimigo vão distorcer a palavra, mas não seja nós entre esses. Então, um dos problemas nessa distorção da palavra, não usar a palavra como autoridade, a gente usa tradições. Você sabe quantas das coisas que às vezes a gente pratica e vive hoje em dia, como nossos valores no cristianismo, são baseados em tradições e não na palavra? Pesquisa, pondera, Deus vai te revelar, mas é muita coisa que nós estamos ensinando e pregando hoje em dia não é baseado na palavra de Deus, é baseado em tradições, tá? Então, ponto número 1, a palavra tem que ser autoridade para tudo que a gente ensina, pratica e prega. Número 2, o foco nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Aí você fala, mas não é a mesma coisa que você acabou de falar, a autoridade da palavra? Não exatamente. Porque a palavra é a autoridade, então isso tem que ser estabelecido. Mas o 2 é que eles viviam em cima de aprender a palavra de Deus e praticar aquilo. Então, o dia a dia do discípulo verdadeiro de Jesus na igreja, né, primitiva, que a gente chama, era uma vida em que você estava buscando entender e aprender a palavra. E alguns fazem isso hoje no meio do cristianismo, mas muitos não. Não estão muito preocupados com isso. Você quer ter uma vida abençoada, vencedora, uma vida de uma pessoa que sobressai e vira as coisas no reino de Deus e na sua própria vida, que as coisas não te abalam e é uma pessoa que realmente experimenta as bênçãos de Deus? Então tem que viver uma vida aprendendo, sendo ensinado e aprendendo ao ponto de você
digerir tanto e conhecer tanto, você pode compartilhar com os outros a palavra de Deus. Então, isso é 2. Número 3, a diferença das alianças. A diferença das alianças é outra coisa que o pessoal fala, não, eu entendo a diferença das alianças, mas na prática não. Alianças, nós temos 2 principais na palavra de Deus. Pode-se dizer, dependendo do jeito que você define as alianças ou as etapas de Deus, que eram mais do que isso, e na realidade tem mais etapas do que as 2 alianças. Você tem uma etapa tete a tete com Deus, Jardim de Éden, comunhão direta. Depois você tem uma etapa vivendo pela fé, né? Abraão é um modelo dessa era, né? Mas é uma era que durou um bom tempo, onde você interagia com Deus pela fé apenas, né? E o Espírito de Deus guiando a sua vida e seu coração. Depois você tem a etapa que vem, a aliança de Moisés, né? A lei de Moisés. Ok. Resumindo, a lei de Moisés, ela tinha umas coisas bem específicas. Você tinha um local sagrado, chamava o templo, em Jerusalém. Altar ali para colocar sacrifícios, que eram animais, para fazer propiciação dos seus pecados. Vamos lá. Você tinha pecado? Você queria falar com Deus? O que você tinha que fazer? Viajar. Uma vez, geralmente era uma vez por ano, viajava para Jerusalém, ia lá no templo, e quem te ajudava a cuidar das suas questões com Deus? Sacerdotes. Eles eram intermediário entre você e Deus. Aí você tem um lugar que o Espírito Santo está, no Santo dos Santos, a gente sabe disso, né? Naquele lugar que tinha aquela cortina, né, pesada, que depois rasga quando Jesus sobe, mas próxima etapa. Beleza, você vai lá, lugar sagrado. Virou aliança, o véu rasgou, né? Aquela cortina rasgou, dizendo que o Espírito Santo subiu, né? Saiu daquele lugar. Jesus morre, ressurge dos mortos, ascende e aí o Espírito Santo desce não mais para ficar naquele lugar, mas os templos agora são o quê? Nós que somos convertidos em discípulos de Jesus. Aí o Espírito Santo vive em mim, vive em você. A presença do Espírito de Deus está em você e não é mais no local. Quando reunimos como igreja, nós santificamos o encontro, mas não o local. Só que hoje nós misturamos a aliança, nós fizemos o prédio serem lugares sagrados de novo, chamamos até de templos, e isso tudo rouba a igreja de hoje do poder e atuação do Espírito Santo no nosso meio. Então era um dos pontos que eles tinham que nós temos que mudar. Próximo, número 4. Eles focavam em serem discípulos de verdade. O discípulo de verdade é alguém que vive aprendendo, seguindo o mestre. E aí toda vez que a gente fala desse termo discípulo, eu vejo que o pessoal fala, discipulado é bacana. Mas discipulado, do jeito que nós usamos, é um curso. E quando Jesus falava, meu discípulo verdadeiro, meu discípulo é assim, ele estava falando de uma identidade. Quando você converteu dos seus pecados, aceitou Jesus como seu Senhor, você virou um discípulo. Você será um discípulo de Jesus até você morrer e partir para a glória. Você será um discípulo de Jesus o resto da vida. Você é um discípulo de Jesus se você está servindo Ele agora e Ele é seu Senhor. E esse é um segredo que muda tudo. A gente entender o que é ser um discípulo de verdade. Número 5, como ser o templo do Espírito Santo. Então, já que o Espírito Santo não está num local e está em mim, então eu preciso entender o que é viver uma vida diária com a presença do Espírito Santo em mim, com o mover de Deus agindo através de mim. E é incrível isso, quando você entende o que é ser o templo do Espírito Santo, também muda tudo para o bem. É fenomenal as coisas que Deus faz quando você começa a entender esse princípio. Número 6, eles tinham uma ênfase no poder do Espírito Santo em ação. Eles esperavam o sobrenatural de Deus. Grande parte da igreja, quase toda a igreja, durante séculos, até mais de 1000 anos, extinguiu-se o sobrenatural do cotidiano e nossa vida espiritual e vida no dia a dia. Só que a igreja que Jesus levantou era uma igreja que dependia do sobrenatural. Jesus mesmo diz, vá pregar o evangelho e esses sinais vão te acompanhar. Então, o poder sobrenatural de Deus é algo que eles tinham, buscavam, Deus agia, e nós temos que buscar isso de novo em nosso meio, para sermos igual era aquela igreja. Número 7, o novo mandamento e a lei de Cristo. O novo mandamento é o mandamento que nós temos na nova aliança.
né, nessa aliança que Jesus fez, né, onde nós temos relacionamento direto com Deus, não tem intermediário, sacerdote, não tem local, né? Nenhum homem é um sacerdote para você entre você e Deus. Você é seu próprio sacerdote para falar direto com Deus e Jesus é o sumo sacerdote, né? Então você tem esse direito de acesso. Mas como diz aqui, o novo mandamento é um mandamento nessa nova aliança, que é o quê? Ter ágape, o amor uns para com os outros. Isso chama-se também a lei de Cristo no Novo Testamento. E é profundo e rico o estudo desse conceito na palavra, e é um dos fatores que fazia a igreja ser tão poderosa naqueles primeiros séculos. Número 8, eles entendiam o que é oração de clamor. Uma oração que não era apenas ritualística e religiosa e morna, mas era uma oração de intensidade da alma. Pode incluir o grito. Alguém até me perguntou, a oração de clamor tem que gritar? Não necessariamente. Você pode clamar e falar em voz alta, mas a oração de clamor não é questão, você pode até fazer isso em silêncio também. É uma atitude de coração, dizer, meu Deus, eu quero que o Senhor me responda mais do que qualquer outra coisa na terra. Você vê isso atuando regularmente na igreja neotestamentária e por isso que eles viam tanto Deus agir no meio deles. Número 9, koinonia. Fala, o quê? Né? Fala koinonia, a pessoa fala, koinonia, o que é isso? Bem, koinonia é uma palavra grega que significava ter tudo em comum. E às vezes a gente traduz isso como o social. Não, nossa igreja tem o social. Não estamos falando só de ter social. É algo mais profundo que isso. Quando nós temos um compromisso, que nós somos uma família e estamos unidos no Senhor e trabalhando para a gente ser essa família espiritual, nós passamos a compartilhar uma visão que nós temos tudo em comum. E nisso é que gera um nível relacional, né, muito mais profundo que um mero social. Chama koinonia, ou comunhão íntima dos irmãos. Você vê isso forte na igreja dos primeiros séculos e algo que o Espírito Santo está nos chamando para termos de novo hoje em dia. E número 10, ministério do corpo. Nós erramos tão feio porque a gente gerou teólogo profissional para explicar as coisas, onde nós fizemos tudo ser tão difícil que você gera dificuldade para vender facilidade. Aí o tal do teólogo, ele usa palavras tão grandes, ninguém sabe o que são, e ele tem que explanar. Não era assim nos primeiros séculos. Todo mundo que estuda os pais da fé e os primeiros séculos da igreja concorda que o que nós chamamos de teologia naquela época era uma teologia prática, que todo mundo podia entender e ensinar para os outros. E isso é a verdadeira teologia. Essa teologia que tem palavras tão grandes que ninguém entende é uma furada humana, é o homem tentando esnobar e mostrar que ele é grande, porque a teologia bíblica verdadeira é fácil de entender e fácil de ensinar e explicar. Os princípios de Deus são profundos e simples, tudo na mesma hora. Ministério do corpo, né? O problema é que nós fizemos o teólogo profissional e fizemos o pastor ou o bispo, ele que é pago para fazer o ministério. Não. A Bíblia diz que o ministério que Deus deu ao apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para preparar os santos, para os santos fazerem a obra do ministério. Nós temos que resgatar isso. A igreja, no livro de Atos, tinha isso, que qualquer discípulo de Jesus, não importa se ele era bispo, apóstolo, ancião, qualquer um era cheio do Espírito e ele tinha um chamado para ajudar, ministrar as coisas de Deus para os outros. Então esses são os 10 segredos que a igreja do Novo Testamento tinha, são parte do foco da gente. Se podemos resgatar essas 10 coisas, aí você volta a dizer, talvez fala, não, tem mais tem mais 3 que eu pensei. Beleza, né? Não vamos discutir por isso. Eu não estou tentando dizer que apenas são esses 10, mas eu estou dizendo que eu observei pessoalmente que esses 10 fatores eram coisas que tinham naquela igreja nos primeiros séculos e que nós precisamos resgatar. Mas se nós resgatamos no mínimo esses 10, nós veremos a glória de Deus descendo na terra e Deus soprando sobre a terra nesses últimos dias, na preparação para o arrebatamento e a volta de Cristo. E eu quero fazer parte disso. Você também? Então une-se a nós nessa visão do movimento dos discípulos.